Que o Vasco contrata jogadores ruins, isso não é novidade para ninguém. Agora, a quantidade de jogadores que o Vasco deve mais de R$1 milhão e são péssimos jogadores, isso aí talvez nem todo mundo saiba. E eu vou trazer para vocês nesse vídeo todos os jogadores que o Vasco deve mais de R$1 milhão e vocês vão se assustar com a quantidade de jogador ruim que tem, além também da informação que o Vasco pode estar trocando a capa pela Castor. O Vasco estava sondando a situação do contrato com a capa, de repente pode rolar uma rescisão ou após o término do contrato ter uma troca. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Então, solta a vinheta. Vinheta já rodou, é claro que eu não posso deixar de pedir para vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e sentar o dedo no like. Deixa o joinha pra gente aí, dá aquela moral de vascaíno para vascaíno. Mas informações é o que importa e vamos falar aí sobre os jogadores que nos envergonham de ter jogado com a camisa do Vasco, muitos deles, nem todos, mas a maioria, e o pior de tudo é a dívida que o Vasco criou e deve esses jogadores até hoje. Vamos começar aí, a gente montou, né, um time, na verdade o Jornal Extra montou um time e informou que a dívida é sempre de R$1 milhão ou mais do que isso, por esses atletas que eu vou começar a soltar na tela aí para vocês. Começando dos 11 jogadores, vamos começar aí pelo gol com o goleiro Thiago. Thiago foi um goleiro que foi contratado para ser dono da posição junto à Portuguesa em 2008, que é um goleiro que tinha a característica de bater pênalti e tal. Goleiro que via com status de boa contratação para o Vasco, mas não rendeu. Vasco deve mais de R$1 milhão para esse atleta. Olhando pela lateral direita, temos o Thiago Maciel, jogador que passou por aqui, não deixa nenhuma saudade. Ele foi marcado por ter dado passe que gerou o pênalti do 10º gol do Romário e hoje trabalha aí como taxista, deixando para vocês como curiosidade, inclusive na imagem que acabou de passar na tela aí para vocês. O outro na linha defensiva desse forte elenco aí de devedores do Vasco, Rafael Marques, zagueiro que passou por aqui, já chegou com bastante experiência, foi do Atlético Mineiro, passou por grandes clubes, mas também não deixa saudade nenhuma para o torcedor do Vasco. E o outro zagueiro, formando dupla de zaga aí com Rafael Marques dos devedores, em 2012 chegou o Rodolfo, que chegou com bastante moral, né? O Vasco vinha de um elenco forte em 2011, ele chegou em 2012 para suprir a ausência de alguns grandes jogadores, né, que estavam aqui, Anderson Martins, Dedé, e não deu certo. Era um jogador que também tinha passado por Grêmio, Atlético Paranaense, equipe forte, mas também não deu certo, não deixou saudade. Na lateral esquerda tem aí o Marlon, que passou pelo Vasco em 2014 para poder jogar a Série B, também não deixou saudade nenhuma. Os volantes são o Bruno Paulista, que chegou do Sport, um jogador que tinha uma projeção de crescimento muito boa, tinha só 22 anos quando chegou no Vasco em 2017, mas também não vingou, jogador pesado, não teve sequência de jogos, jogou em apenas 14 partidas pelo Vasco. E o outro foi Felipe Souto, chegou no Vasco em 2013, jogou no Atlético Mineiro, era tido como um jogador mediano, jogou 26 vezes com a camisa do Vasco, mas não vingou também. No meio-campo, nosso querido presente de Natal, Darmian Escudeiro, presente de Natal do nosso querido Eurico Miranda, um dos responsáveis, claro, não só ele, o Vasco tem vários responsáveis pelas péssimas gestões, mas o Escudeiro foi nosso presentinho de Natal do Dr. Eurico Miranda e o Vasco deve, acreditem se quiser, o Vasco deve a ele 3,8 milhões de reais. É, meus amigos, 3,8 milhões de reais. É uma folha salarial do Vasco praticamente inteira do time que a gente tem hoje. E mais à frente a gente tem aí o Everton Costa, que é um jogador que é bem verdade, que se destacou bastante naquele ano que ele chegou no Vasco. Era um dos principais jogadores, estava metendo gol, mas teve um problema de saúde, não pôde voltar a ser relacionado, inclusive pendurou as chuteiras muito cedo. É outro jogador que o Vasco deve mais de R$1 milhão. Na frente também, pelas pontas, o Manga Escobar, que jogou pelo Vasco, jogou no CSA, tem muitos problemas extracampo, não deu certo no Vasco, é um jogador que pula de clube o tempo todo e não deu certo o colombiano, e aí também o Vasco deve mais de R$1 milhão para ele. E também mais à frente, como centroavante dessa constelação negativa que o Vasco tem, é o Reginaldo, que passou por aqui em 2013, 2014, jogou 24 partidas, muito fora de forma, muito pesado, só se destacou lá numa competição fraca fora do país, que agora não me lembro qual foi o clube. Reginaldo tá aí, nosso centroavante dessa constelação negativa do Vasco.
E agora falando um pouquinho sobre a possível mudança do Vasco, né? Tirando a Castori, aliás, tirando a capa e podendo colocar a Castori, a 777 sondou a situação contratual com a capa e pode ser que a Castori venha para o Vasco, porque a 777 tem boa relação com a Castori. A Castori tem um potencial financeiro para poder chegar forte no mercado. É uma empresa esportiva que está crescendo muito e aí pode ser que role essa troca. Ela já patrocina times fortes no cenário mundial, tá aí o Sevilha, o próprio Genoa, times que têm relação com a 777. Então pode ser que assim que o contrato com a capa acabar, ou de repente até haver uma rescisão com a capa, para poder ter a entrada da Castori no comando aí das camisas oficiais do Vasco. Essa aqui é minha antiga da Diadora, mas vocês sabem, quem acompanha meu trabalho, que eu tenho várias camisas da capa aí, e inclusive as camisas que a capa tem feito, tem arrebentado muito, tem vindo muito bonitas, eu tenho gostado muito, inclusive já tenho 4 camisas da capa do Vasco, tanto é que vocês verem como é que eu estou gostando do trabalho da capa, mas o Vasco precisa, acho que, de empresas mais fortes. A Castori está vindo para ser uma das grandes do mercado, principalmente pelo lado esportivo. A gente vai finalizando por aqui. Mais uma vez eu peço para vocês deixarem o dedão no like, se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações. Compromisso com a verdade é o nosso lema, além da cobertura dentro dos estádios. Valeu, galera, um abraço!